Eu sou professora há muito tempo. Já dei aula em faculdades públicas, privadas, escolas públicas, privadas, escolas de elite, escolas de bairro, de periferia. E hoje está uma polêmica sobre o homeschooling, depois que aqueles pais foram presos. Mas a pergunta que fica é: seria a escola a única opção para ensino-aprendizagem? Eu, como professora, colocaria meus filhos na escola ou no homeschooling? O que você escolheria? Bom, em cima de todas essas polêmicas, eu fui atrás para buscar algumas informações e eu gostaria de discutir um pouco isso com você, saber a opinião de você sobre isso. E aí, no final, eu digo se eu deixaria um filho meu em homeschooling ou na escola tradicional. Ao contrário do que muita gente está achando que é, o homeschooling não é somente ficar em casa, não é você trancar as crianças em casa para elas estudarem ali. O homeschooling, ele é uma forma de educação dentro de casa, ou não necessariamente em casa, mas ela tem como prioridade que os pais ensinem os seus próprios filhos, porém, não necessariamente toda a educação vai ser passada dos pais para os filhos. Existem plataformas para você dar aula, existem contratações de professores particulares também para ajudar a dar aula, onde os pais têm alguma deficiência, não conseguem ensinar. E existem várias formas de você trazer o conhecimento, o processo ensino-aprendizagem para esta criança. O homeschooling já existe em vários países, como Estados Unidos, Canadá, Austrália, e em 2025 foi reconhecido pela Unesco como uma forma válida, sim, de você educar, não porque educação se dá em casa, mas de você ensinar o seu filho. Aqui a gente não pode confundir educação com processo ensino-aprendizagem. Educação se dá em casa, tá? É responsabilidade dos pais e não da escola. Não é a escola quem educa, a escola ensina. Processo ensino-aprendizado é na escola, processo de educação é em casa, independente para onde teu filho está indo para aprender. Mas eu achei interessante buscar alguns dados em relação ao homeschooling antes de tomar não uma decisão, mas antes de formar uma opinião. Então é o seguinte: 78% das pesquisas mostram desempenho superior em provas padronizadas nas crianças educadas por homeschooling. Aqui, como que eu vejo esse resultado? A sala de aula ela é extremamente engessada. Os professores eles têm que seguir um cronograma. E dependendo da escola, o professor não tem muito recurso para ensinar. Né? E fora que você tem uma sala com um monte de crianças, cada uma com uma necessidade diferente e um tempo diferente de aprendizado. E hoje, com a inclusão, você tem crianças com diferentíssimos dificuldades e que precisam de métodos de aprendizado muito diferentes. E o professor não tem como atender a todo mundo no curto espaço em que essa criança está na escola. Então, sem falar que hoje o professor perdeu toda a autoridade. Então, fica muito difícil para o professor trabalhar com essas diferenças. Quando você está no homeschooling, ou é o pai direto com o seu filho, e aí ele tem N possibilidades de ensinar. Ele pode ler um livro junto com o filho, ele pode assistir um filme junto com o filho, ele pode ir num museu, e lá nesse museu ele dá toda uma aula de história, de artes, filosofia, ou o que for, dentro de um museu. A escola não consegue fazer isso. Então, o homeschooling, ele te dá outras oportunidades, sem contar que, se eu como mãe estou ensinando meu filho, mas eu tenho dificuldade em filosofia, eu vou contratar o melhor professor que eu encontrar para dar aula de filosofia para o meu filho. Né? Ou eu vou buscar alguém no mercado que seja muito bom e eu vou escolher dentro das suas competências para dar aula para o meu filho. Isso não acontece nas escolas. Nas escolas, se for escola pública, um funcionário público. Ele domina totalmente o conteúdo. A gente acabou de sair a avaliação dos professores, onde foi visto que metade do conteúdo que os professores têm que saber para poder dar aula, eles não sabem. Tá? Foi uma avaliação feita agora esse ano dos professores se formando na licenciatura. Eles não sabem metade do conteúdo que eles deveriam saber para ensinar. Então, e esses professores, eles passam em concurso? Passam, porque concurso não está necessariamente avaliando a tua capacidade de dar aula, nem a tua didática, nem a tua performance, nem o teu domínio de classe. Está avaliando o quanto você é capaz de acertar as respostas corretas. Se você consegue acertar as respostas corretas, que normalmente não é a grande parte das questões dos concursos, não é matéria específica. É matéria de conceitos didáticos, conceitos gerais e coisa errada. Então, se você conseguiu acertar o suficiente para ser aprovado, você vai entrar. Isso não garante que você é o melhor professor. Nas particulares, também não é o melhor dos processos e muitas vezes você entra ou porque você tem uma graduação maior, ou você é um mestre, ou você é um doutor, ou porque você é indicado de alguém. Tá? Não garante também que nas particulares você tenha os melhores professores que dominem, né, tem total domínio do conteúdo. No caso, se o professor está dando aula dentro da tua casa e você tem condições de avaliar essa aula, você tem como escolher, sim, o melhor professor. Tá? E aí você quer um professor com didática suficiente para trabalhar com o teu filho. Não quer dizer que a forma que ele vai trabalhar com o teu filho seja a mesma forma que ele vai trabalhar com o filho do vizinho, porque são crianças diferentes e que talvez tenham tempo de processo ensino-aprendizado diferente. Então, o homeschooling, ele te dá essa possibilidade de você ter os melhores professores trabalhando dentro da necessidade do seu filho, coisa que a escola não vai conseguir entregar. E aí, um dos maiores mitos
né, da questão do homeschooling é que essas crianças não são socializadas. E aí as pesquisas mostram que a socialização é normal ou acima da média. Por quê? Como eu falei, você tem várias opções de ensinar essa criança. Ela não vai ficar trancada dentro de casa. Né? E ela tem como socializar nos lugares onde ela vai. Então, se ela vai num museu, se ela vai num parque, se ela vai fazer uma visita em algum lugar, ou se ela está brincando, ou se ela está numa escolinha, ou se ela está fazendo um esporte. Então, há várias formas dessa criança socializar, diferente da escola. E vamos combinar que, dependendo da escola hoje, a socialização é um trauma, né? Porque se a criança está comigo, ou está com o professor que eu selecionei, ela não vai sofrer bullying. Ela não vai estar exposta ao que a gente está vendo hoje, né? E, inclusive, eu vi hoje uma matéria sobre, agora não vou lembrar qual, acho que é do governo, que vai investir milhões em um projeto de hip hop dentro das escolas. Eu quero que o meu filho vá para a escola para ser o melhor, para que ele aprenda o melhor possível para se tornar um grande cidadão. Alguém que faça diferença, alguém que seja esperto, que tenha raciocínio, que tenha ideias, que seja inteligente. Hip hop, ele ouve quando ele está com os amigos. Ele não vai perder tempo para ouvir hip hop dentro da escola, quando ele tem tanta coisa para aprender. Então, isso no homeschooling eu consigo controlar. Tá? Eu não vou estar sujeita a essas ações do Estado, que para mim é um grande problema, porque o Estado decide o que as famílias vão, o que as crianças vão receber dentro da escola. E ali nós temos interesses de grandes corporações, de grandes grupos educacionais, e lembrando que o Brasil é completamente diferente. As necessidades de um aluno no Rio Grande do Sul não são as mesmas necessidades de um aluno no Pará. São coisas totalmente diferentes. E nós temos uma cartilha única para esses alunos. Então, será que isso consegue atender todo mundo? Será que essa realmente é uma boa opção? Então, os resultados mostram que a questão da socialização não é um problema. Um aluno na escola pública, ele custa muito caro aos cofres públicos. E será que ele está sendo formado condizente com esse valor todo que está sendo investido nesse aluno? Será que realmente a educação vale todo esse investimento? Ele está recebendo tudo isso? Essa equiparação entre o investimento que vai para a formação do aluno e como esse aluno está saindo? E a gente sabe que o número de alunos semi-analfabetos sendo formado é muito grande. Né? Eu posso falar isso por experiência, né, dos meus alunos que chegavam no primeiro semestre do curso de engenharia e eles não sabiam fazer o MMC, que é a matéria de ensino fundamental. Eu tinha alunos na engenharia que não conseguiam interpretar uma frase, eles não conseguiam entender o que o exercício queria que eles fizessem. Quer dizer, eles liam, mas eles não conseguiam entender o que eles estavam lendo. E eles saíram da escola, saíram do ensino médio. E eles não sabem fazer uma conta de porcentagem. Eles não sabem fazer uma conta de proporções. Eu tive alunos dentro da universidade que nunca tinham visto uma tabela periódica na vida. Então, assim, existem vários problemas dentro da escola, principalmente da escola pública, e que a gente tem que considerar o custo disso para a sociedade, quanto custa esse aluno e o quão mal formado ele está sendo. Então, assim, para mim como professora, até aqui, eu não vi vantagens na escola. Tá? Mas a escola particular também tem esses problemas de formação? Tem também, tá? Tem também. Porque eu já vi casos de aluno ser aprovado porque a escola não aguenta mais a cara do aluno. Ele não tem condições de passar, mas ninguém mais aguenta ele. Então passa, vamos se livrar desse problema. Eu já vi casos também de professor ser penalizado porque o aluno da escola particular não foi fazer a prova. E se ele não faz a prova, ele reprova. E de quem é a responsabilidade de fazer esse aluno ir para a sala de aula? Do professor. Gente, isso é problema da família. Isso é problema do pai e da mãe desse aluno, não é problema do professor. Mas jogam toda a culpa para cima do professor, o professor virou babá. E a escola particular, ela também traz muitos problemas, tá? Gente, temos exceções na escola pública e temos exceções na escola particular, pelo amor de Deus, não generalizem, tá? Eu tô falando aqui em números macros, mas não generalizem, tá? Existem exceções, sim, tanto na pública quanto na privada. Existem escolas maravilhosas, tanto na pública quanto na privada. E existem alunos maravilhosos, tanto numa quanto na outra, tá? Mas não é a maioria, infelizmente. Bom, é difícil ensinar em casa? Vamos considerar que em casa você pode não ter acesso a alguns laboratórios, a alguns materiais didáticos que para a escola é mais fácil. Mas também nem toda escola vai ter laboratório ou vai ter material didático. Né? Tem muita escola que ainda nos dias, os alunos têm a educação física abaixo do sol ou da chuva, não tem um espaço adequado para esse aluno fazer aula, você não tem infraestrutura. Tem escolas que você morre de calor durante a aula. Eu dei aula no norte, no meio da floresta, na escola pública. As paredes, elas não são inteiras, porque o calor é uma coisa absurda. E mal funcionava o ventilador. As salas não tinham ar-condicionado, nem toda sala tinha ar-condicionado. Então, é um caos. Então, você tem um problema sério de infraestrutura. Você não tem tanto problema assim na escola particular. Então,
Ali você consegue até ter mais acesso a alguns materiais didáticos para o processo de ensino-aprendizado. Então, aí vai dizer, mas então isso vai aumentar a desigualdade, que é o que mais falam, aumenta a desigualdade. É claro que o homeschooling não é para qualquer família, tá? Não é todo mundo que vai ter acesso. Eu acho muito importante para famílias, por exemplo, de circo, famílias cujos pais são militares, que eles mudam muito de endereço. Famílias que realmente têm essa questão de mudanças de endereço, porque às vezes o pai precisa ser transferido para uma outra cidade ou para um outro estado, e a mãe tem que ficar com os filhos porque eles estão no meio do período escolar. Então essas crianças são obrigadas a ficar afastadas do pai ou da mãe, ou seja, a família é obrigada a ficar dividido por causa do período escolar. E tem que esperar encerrar o semestre, tem que esperar encerrar o ano para a família poder se reunir novamente, ou fazer as suas mudanças de cidade ou de estado. E aí, se você tem o homeschooling, isso fica mais flexível. Então, essas famílias que são mais nômades, digamos assim, que precisam mudar mais de cidade, elas têm mais flexibilidade para ensinar seus filhos, né? E também não é uma coisa tão largada. Na verdade, você precisa, se vier a regulamentação do homeschooling, você regularizar também métodos de avaliação dessas crianças. Hoje, como é feito? Eles têm as suas aulas, hoje eles têm as suas aulas e depois eles fazem aquela avaliação de ensino fundamental, de ensino médio, que agora não vou me recordar o nome, mas é aquela avaliação que adultos também fazem para receber o diploma. Então, você vai lá, você faz a prova, você mostra que você tem o conhecimento suficiente e você recebe o seu diploma que você concluiu aquela etapa. Então, assim, não é uma coisa totalmente largada. Existem regulamentações, é só a gente organizar essas regulamentações, né? Por que no Brasil o problema é tão difícil? Por que é tão difícil você regulamentar o homeschooling aqui? Primeiro, porque não se avalia a questão dessas famílias mais nômades. Isso não está sendo avaliado. De famílias que moram, tem famílias que vão para fora do país e depois voltam, e aí os filhos é um problema, é uma dificuldade de você adaptar os estudos. Se a família tem condições de acompanhar os estudos, ou tem condições de contratar bons professores, e mesmo que não tenha, gente, hoje você tem internet, você tem o YouTube. Só no meu canal, o que você tem de aula de matemática, de química e até de física, é praticamente todo o ensino médio. E eu já tenho aulas também do ensino fundamental. Então, se você só acompanhar as minhas aulas, em exatas, você consegue se formar no ensino médio. E é tudo de graça. Você não paga nada para isso. Então, você tem muitos canais no YouTube hoje que são de graça. Você não paga nada para ter acesso à educação, para ter acesso à educação, não, para ter acesso ao conteúdo da escola. Para ter acesso a professores. Tem um monte de professor hoje no TikTok, no YouTube, professores que fazem aulas totalmente diferentes, que fazem experimentos, que ensinam conceitos de uma forma totalmente diferente do que aquilo, da forma como é ensinado dentro da sala de aula. E isso tem valor, porque isso traz conhecimento para essa criança. Então, por que isso está sendo negado? No momento que o homeschooling for regularizado, você começa a ter plataformas especializadas na educação dessas crianças. Então, você vai ter algumas plataformas, esse é todo o conteúdo do ensino do primeiro ano. E aí você vai ter professores ensinando. Você vai ter professores ensinando conteúdo do segundo ano. E aí você tem tudo conforme o MEC estipular, você vai ter nas plataformas. Com o tempo, o que acontece? Isso vai ficando mais em conta. E às vezes, se você botar no papel o tempo que os pais perdem para levar a criança na escola, trazer a criança para a escola, e aquele translado todo, principalmente nas grandes cidades, que quando você chega perto do horário de entrada ou saída de alunos é um verdadeiro caos, você vai ter tudo isso que tem na escola, você vai ter acesso dentro da sua casa, sob supervisão dos pais, e com a mesma qualidade, e às vezes até melhor. Então, assim, existem várias possibilidades de você aperfeiçoar o processo de homeschooling sem que você tenha prejuízos no processo ensino-aprendizado do aluno, tá? Haja visto o tanto de visualizações que as aulas têm no YouTube, tá? Então, além da aula de sala de aula, os alunos procuram muito reforço nas aulas do YouTube. Então, você já tem isso. Por que a escola não tá permitindo que você vá buscar em outras fontes? Porque tá falta tempo, falta você adaptar a aula para a necessidade daquele aluno, que é muito difícil dentro da sala de aula, muito difícil, tá? Em geral, as aulas acabam sendo niveladas pelo aluno mais fraco, tá? Isso eu digo da minha experiência de sala de aula. Você acaba nivelando a aula pelo aluno mais fraco. E aí você tem o aluno mais fraco, que você não consegue ajudar ele a subir, e você tem o aluno mais alto, que acaba caindo, porque você também não tem como fazer ele ir além. No homeschooling, é você e o aluno. Pode ser o pai ou a mãe, pode ser o professor particular, pode ser aulas via internet. Pensa que maravilha para um pai que está viajando, poder levar toda a família junto, está viajando a trabalho, leva toda a família, e o filho continua estudando normalmente. Tá? Você evita a separação das famílias. Então, isso eu acho que é um ponto a ser considerado. Não é para todo mundo,
Não são todos os pais que vão conseguir dar aula, mas aí se ele tiver condições de contratar professor ou contratar aulas, e provavelmente vai ter muita plataforma com aula EAD para estes alunos, tá? Se você tem faculdade EAD. O que a gente está falando, basicamente, vai virar uma escola fundamental, ensino médio, EAD também. O que os pais conseguirem trabalhar, eles trabalham com os seus filhos, embora alguns vão estar trabalhando, não vão ter tempo, mas outros vão conseguir, né? Não vai virar um EAD. E qual é o problema? Né? O pai tá junto, o professor tá junto. Ah, de primeira a quarta série não pode ser online, beleza. Isso foi feito na pandemia. Então, assim, no Brasil, qual que é o verdadeiro problema? O verdadeiro problema no Brasil é ideológico, tá? Porque se meu filho está estudando em casa, como que ele vai ter acesso ao cursinho de hip hop do governo? Se meu filho está estudando em casa, como que ele vai ter acesso a professores ideológicos, tanto de um lado quanto para o outro? Mas, em geral, os professores têm ideologia de esquerda, e isso eu posso falar dos anos que eu convivi em sala dos professores. A grande maioria dos professores é de esquerda quando não é, quando eles já não são sindicalizados, tá? E eles trazem essas coisas do sindicato para dentro da sala de aula. E isso eu já vi acontecer inúmeras vezes. Não foi uma nem duas, foram várias vezes. Eu já vi professor parando a aula para trabalhar questões políticas dentro da sala de aula, tá? Para discutir política com o aluno. Eu já vi isso acontecer. Então, quando o aluno está sob a supervisão dos pais, ele não tem acesso ao viés político do professor. E hoje a gente tem isso muito forte dentro das instituições de ensino. Então, queira ou não, isso está presente. E por mais que digam que não, gente, eu dei aula em escola particular, escola pública, universidades. Eu estudei também na universidade pública, eu estudei minha vida inteira na escola pública. Eu falo para vocês, a ideologia está muito, muito presente dentro das escolas. Se os pais não se importam, ok, está tudo tranquilo. Agora, se um pai se preocupa com isso, ele deve ter outras opções para cuidar do seu filho. Então, é isso. Fica aqui a discussão. Eu não estou querendo dizer nem que esse é melhor que aquele, ou que você tem que achar isso ou achar aquilo. Eu, se tivesse filho em idade escolar e pudesse escolher, eu ia trabalhar de home office. Eu ia dar aula para meu filho. Filosofia, eu ia chamar meu marido, ele é ótimo em filosofia. Ele lê muito, ele estudou muito. Física, eu vou chamar minha irmã, que é professora. Então, assim, eu vou buscar os melhores que eu conheço. Eu tenho uma amiga que é uma excelente professora de português. Eu vou querer outro professor, eu quero ela para dar aula para meu filho. Então, se eu posso fazer esta escolha, eu quero poder ter a escolha. Se eu vou contratar, se vai dar certo, isso é o tempo que vai dizer. Mas, em países livres e democráticos, a gente tem que ter direito à escolha. A gente tem que ter as opções. E é a família que decide. Funciona, não funciona, dá certo, não dá certo. Tô gostando, não tô gostando, vou voltar para outro método, vou tentar o outro método. É escolha, né? Aí, é opinião pessoal. Diz aí pra mim, o que você acha? Homeschooling, vale a pena? Não vale a pena? Você colocaria seu filho no homeschooling? Você acha que no Brasil vai dar certo? Tem mais essa também, né? Será que aqui dá certo? Vamos lá, vamos discutir. Não é para ninguém tomar posição, não é para ninguém fazer escolhas. É para nós discutirmos, para quem sabe um dia a gente consiga ou não dar essa opção. Quer dizer, não já tem, né? Mas quem sabe um dia a gente consiga dar essa opção para os pais que acharem importante. O que você acha? Diz aí e não esquece de se inscrever no canal.